O Boyashik disse ao Muzan que finalmente tinha conseguido chegar até ele. Estava bem na frente dele, o demônio que sua família e os caçadores de demônios estavam procurando por 1000 anos. Ele então pediu a Amane para ela descrever a aparência dele para ele. E a mesma disse que Muzan tinha uns 20 anos, mais ou menos, cabelos pretos e olhos vermelhos, mas as pupilas eram verticais como a de um gato. O mesmo então tinha entendido e disse que o Muzan estava bravo com ele e com a família Boyashik, mas também ele era o único que tinha achado que ele, o Muzan, iria matá-lo pessoalmente. Muzan disse que estava muito desapontado, ele tinha vivido milênios e não tinha envelhecido, e a família que estava entrando em seu caminho todo esse tempo estava debilitada, mas ele já estava cheirando a cadáver. O Boyashik disse que sim, ele imaginava isso, pois os médicos disseram que ele tinha poucos dias de vida, mas ele ainda estava vivo, e os médicos ficaram sem saber o que dizer. Mas ele tinha dedicado muito a sua alma para derrotá-lo e olhou para o seu inimigo. Muzan disse que o sonho dele iria para o lixo, pois ele iria matá-lo. Então Kagaya disse que ele não poderia saber, mas os dois eram do mesmo sangue, mesmo que ele tivesse nascido há mais de 1000 anos atrás. Muzan disse que o sangue dele era diferente do dele, mas não tinha comovido e perguntou o que ele estava tentando dizer. Kagaya diz que um monstro como ele surgiu da sua família, por isso a sua família foi amaldiçoada. Toda criança que nascia nela era fraca e morria, mas uma vez um padre tinha dado um conselho. O mesmo disse que tinha nascido um demônio da linhagem, o Boyashik. Sendo assim, eles deveriam dedicar as vidas deles para derrotá-lo, e se fizerem isso, a família não iria se extinguir. Os padres mandaram para eles esposa por gerações, e agora seus filhos eram mais resistentes à morte. Mas ninguém da família dele tinha vivido mais do que 30 anos. Muzan disse que ele estava delirando, era totalmente repugnante, e perguntou se aquela doença tinha alcançado o cérebro dele. Mas isso não importava para ele, pois os céus não estavam o castigando. Apesar de milhares de vidas humanas que tinha matado, ele tinha se safado, e nunca tinha visto um Deus ou Buda nesses 1000 anos. Kagaya diz que ele tinha suas próprias opiniões sobre aquilo e perguntou qual era o sonho dele, pois já fazia 1000 anos. Que tipo de sonho ele tinha? Muzan em seu pensamento diz que estava se sentindo estranho, pois o líder dos caçadores de demônios, que ele considerava uma aberração, estava bem na frente dele, e ele não sentia nenhum ódio por ele. Então ele observou as filhas do Boyashik brincando e disse que tinha uma nostalgia estranha, um sentimento de alívio, e percebeu que tinha somente a esposa e as filhas, não tinha nenhum guarda. Então o Kagaya diz que ele iria adivinhar. O sonho dele era ter a eternidade, sonhava ser indestrutível. O mesmo disse que sim, exatamente, e iria se tornar realidade em breve, quando ele colocasse suas mãos na Nezuko. Kagaya diz que o sonho dele não iria se tornar realidade. Muzan diz que ele tinha muita confiança no esconderijo da Nezuko, mas ao contrário dele, ele tinha muito tempo. Kagaya diz que ele não estava entendendo, e o mesmo perguntou o que. Kagaya diz que ele sabia sobre a eternidade, não era nada apenas de pensamentos humanos. Os pensamentos duravam pela eternidade e eram indestrutíveis. Muzan disse que ele só estava falando bobeiras. O Boyashik disse a ele que os caçadores de demônios não desapareciam em 1000 anos. E era verdade que muitas crianças desafortunadas morreram, mas elas não desapareceram. E disse que o Muzan tinha falado era verdade, era muita bobagem. No entanto, ele iria provar a ele que pensamentos humanos são indestrutíveis. O pensamento de nunca perdoar aqueles que tiraram a vida das pessoas que amaram é eterno. Ele nunca foi perdoado nenhuma vez em 1000 anos. Ele tinha pisado no rabo do tigre muitas vezes. Sendo assim, ele estava sofrendo a fúria do dragão. Mas ele tinha acordado uma criatura que estava adormecida há tempos. E eles o odiavam e não deixariam ele escapar. E se ele o matar ali agora, os caçadores não iriam sentir dor alguma,
pois eles não precisavam dele, mas essa conexão com os pensamentos humanos ele não poderia entender, e perguntou ao Muzan se a espécie dele iria deixar de existir quando ele morresse, o que deixou o mesmo assustado. O Boyashiki zombou dele e o mesmo ordenou a ele a se calar. E o Kagaya disse que sim, ele já tinha falado o que ele queria, mas ele iria dizer uma última coisa: os caçadores não precisavam dele, mas isso não significava que a morte dele não ia trazer algumas consequências. E infelizmente, sem merecer, ele era amado por todos, em particular pelos Hashiras. Então, se ele morrer, a motivação dos caçadores só iria aumentar. Muzan esticou sua mão e perguntou se ele tinha acabado de falar, e o Kagaya disse que sim, não esperava que ele ouvisse. Então os corvos disseram que tinha uma convocação de emergência para os caçadores e pilares. Tinha um ataque na área Boyashiki e pediram para todos irem o mais rápido. Todos estavam tensos, indo em direção para a área.